Voltamos, então, com a última palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2021, sexta edição. E termina sempre todo o final de dia de palestra, termina uma chave de ouro, uma palestra muito interessante, porque eu sei que você está ligado aí, apreciando cada uma dessas palestras. Pessoal aqui, ó, só agradecendo, muito bom, parabéns pela palestra, o Marco Silveira, o Celso Garcia Áureo, parabéns, Helenice, a equipe Araucamate, se referindo, parece que acabou de ser transmitida agora, que você deve rever depois, assistir com muito carinho. E eu sempre agradeço aqui aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, e sem eles, com certeza absoluta, nós não estaríamos fazendo esse congresso no dia de hoje. Você não estaria aí na sua casa, tranquilamente, aí onde você tiver o seu trabalho, na rua, até assistindo pelo celular, se não fosse a parceria desses nossos queridos amigos, essas empresas que são amigas da Paulo Cardoso Comunicações e do site Mais Floresta. Ah, falando em site Mais Floresta, o site Mais Floresta está fora do ar, você sabe disso. Ele vai, semana que vem, nós vamos estrear o site novo, aguarde. Então vamos lá, agradecendo a Ponce, a Mirex S, a Corteva AgScience, a Surf Consultoria, a Bayer, o Grupo Correia Neto, a Inovatec, a Cerebogem, a Compimat, a Tamex S, Envimat, a Arbogen e a Dinagro. E falando em Dinagro, quero que o nosso diretor Arthur coloque ao meu lado a Júlia Bergamin. Bom dia, Júlia. Oi, Paulo, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. A Júlia já esteve presente com a gente aqui recentemente, fizemos um workshop maravilhoso que a Dinagro apresentou ao mercado online, ao vivo também, um workshop excelente, falando sobre a isca Dinagro S resistente no controle de formigas cortadeiras. Mas hoje a Júlia vai trazer para vocês toda essa nova tecnologia que a Dinagro desenvolveu e que resolveu um sério problema da silvicultura em todo o Brasil. Ou seja, como é que aplica a isca quando chove? Como é que aplica a isca fungicida quando o terreno está molhado? A formiga consome a isca? Ela não estraga? A Dinagro resolveu esse problema. A palestra é sua e o tempo é seu. É com você, Júlia. Obrigada, Paulo. A gente vai falar justamente sobre isso, né? O intuito aqui é fazer um panorama geral mesmo sobre o controle de formiga cortadeira e a gente vai falar como que esse produto novo tem sido colocado no mercado, como ele tem sido usado e quais são os benefícios, né, que ele vem trazendo aí para a gente e veio sanando esse problema que a gente tinha muitos anos atrás. Então, meu nome é Júlia. Eu sou consultora técnica comercial aqui da Dinagro e para mim é um enorme prazer estar aqui podendo passar hoje para vocês um pouco desse nosso conhecimento nesse tema, né, controle de formiga cortadeira que causa tanta dor de cabeça, pessoal. Então, falando um pouquinho de empresa, né, apresentando nossa empresa, a Dinagro está há mais de 53 anos no mercado. É uma empresa pioneira no desenvolvimento de isca formicida, ela está aí no desenvolvimento desse produto desde quando a gente ainda não tinha nem sulfuramida, ela é 100% brasileira. Aqui a gente colocou os nossos principais produtos, né? O carro-chefe da Dinagro é mesmo a isca formicida, então tem a isca convencional, que a gente posiciona ela no período de seca, a nossa isca nova resistente à umidade, que ela vai ser posicionada em períodos de umidade, de chuva. Tem o Mebil, que Você tem como centralizar a Júlia no quadro aí, ou eu peço para ela fazer? O Mebil são... Aí, Júlia, bem legal. Fica mais no centro, por favor. Mais na sua direita. Aí, obrigado, Júlia. O Mebil são esses pacotinhos de microembalagem
que tem a isca dentro também. O Mebil em tira é o Mebil T, que a gente chama, ele vai ser usado na aplicação mecanizada, foi um produto super tecnológico também para esse tipo de aplicação. E a gente vai falando agora um pouquinho sobre as formigas em si, né? O impacto que elas têm na cultura florestal, principalmente. A gente sabe que formiga cortadeira é um inseto endêmico, né? Ele é um problema nosso aqui do Brasil, principalmente com os grandes maciços florestais que a gente tem de floresta plantada. E a gente tem que fazer o controle, porque senão causam esses danos, né, o que a gente está mostrando aqui nessa foto, e o dano a gente sabe que leva sempre a um prejuízo financeiro. A intenção é a gente ir mitigando esses prejuízos e sempre fazendo o controle e a manutenção dessa praga. Então, aqui do lado a gente vê uma área que, para não assustar o pessoal, é uma área que foi destinada a teste mesmo, uma área que a gente deixou para a formiga cortadeira, é uma área de empresa mesmo, que a gente fez um teste, e aí a gente sabe que o controle de formiga cortadeira, ele representa 75% dos custos com controle de pragas. Então, de todas as pragas que a gente tem, 75% do custo é só destinado ao controle dessa praga. Então, é uma grande porcentagem que a gente tem que estar sempre de olho mesmo, porque senão tem muito prejuízo. Aqui, a nível de curiosidade, eu coloquei para a gente ter uma ideia, né, que a formiga cortadeira ela vai causar um prejuízo desde a floresta nova, desde muda, até floresta adulta. E aqui a gente tem esse exemplo. Então, uma área com densidade de ninhos de 220 metros quadrados, os metros quadrados que a gente fala é aquela terra solta, né, é o ninho mesmo da formiga. Ela pode causar um dano aí de 50% da produção de madeira em uma floresta adulta. Então, é uma praga que vai atacar todos os meses do ano e todos os ciclos, né? Todos os anos do ciclo do eucalipto. E o ninho adulto, a gente sabe que ele pode consumir aí 1 tonelada de folhas, que é o equivalente a 90 árvores já adultas. Imagina mais de um ninho em uma área, né? O estrago que isso não pode causar. Então, quem são as formigas cortadeiras? A gente vai fazer essa abrangência aqui também para colocar todo mundo na mesma página. As formigas cortadeiras verdadeiras, que a gente chama, são as saúvas e as quenquens. Aqui eu vou falar da saúva nessa primeira parte. As saúvas a gente chama de ata, né, do gênero ata, e elas são principalmente duas que a gente encontra no campo. Essa que está aqui a gente chama de saúva limão, é o nome popular dela. Ela vai ter, esse é um soldado, né, uma formiga soldado, ele tem essa cabeça grande e a limão, ela vai ter a cabeça fosca. Para a gente saber se é limão ou se é a outra, que é a cabeça de vidro, a gente identifica a cabeça. A limão a gente aperta, ela vai ter muito cheiro de limão, e a cabeça de vidro tem a cabeça mais brilhante, parece realmente uma cabeça de vidro. É bem fácil de identificar isso no campo, quando a gente encontra os soldados, que são as formigas maiores aí. E o que a gente tem também de grande diferença, aí falando de saúva e quem, são os ninhos, né? Então, aqui do lado a gente colocou um salveiro, que tem esses montes de terra solta jogada para fora do solo, então elas vão construindo a casa delas dentro do solo e elas precisam jogar essa terra para fora. É isso que a gente vê e que a gente costuma chamar de ninho, que é o formigueiro também. Às vezes o pessoal do campo pega no meu pé e fala que ninho é de passarinho, mas a gente comumente fala que isso é um ninho, né? Uma colônia, é um murundu também, essa terra solta aí jogada para fora. Para esse tipo, falando um pouco de controle já, né? Quando a gente tem um ninho de saúva, a gente fala que faz o controle localizado. Então, eu localizei o ninho, eu vou medir a terra solta desse ninho, de acordo com os metros quadrados, e vou colocar a dose correta de isca. O que já difere para quem, né? As quem são do gênero Acromyrmex, elas são menorzinhas, né? E a gente vê a grande diferença aí do ninho delas. Então, o quenquenzeiro, ele não é fácil de ser encontrado no campo, normalmente ele é cheio de cisco, igual tem nessa foto, ele está escondido, então a gente não consegue muitas vezes localizar aonde está
o ninho de quem-quem. Então, a gente faz o que a gente chama aqui de controle sistemático, que é um controle em que a gente distribui a isca em área total para que as próprias quem-quens encontrem e levem isso para dentro do ninho. E tem uma grande confusão, né? Por que as formigas cortam folhas? Muita gente acha que elas se alimentam mesmo das próprias folhas, mas a gente sempre bate muito na tecla do porquê que elas têm esse comportamento. Então, elas fazem o corte de folhas para levar para dentro do ninho e alimentar o seu fungo. E elas se alimentam desse fungo. Então, elas são, a gente chama também de insetos agricultores, porque assim como um agricultor, ela cultiva o seu próprio alimento. Então, ela coloca a folha no fungo, o fungo vai se alimentando da folha, quanto mais folha ela trouxer para o fungo, mais o fungo cresce e mais a população cresce também. E aí, a nível aqui de curiosidade para a gente ver, do lado, né, na foto do lado direito, tem um ninho que foi criado no laboratório do professor Odair, lá em Rio Claro, na Unesp, professor que também tem muita parceria com a gente, uma parceria de anos, e ele desenvolve o ninho dentro do laboratório. Então, dentro desses potes, a gente está vendo aí o fungo, né? Essa massa cinzenta, esbranquiçada é o fungo, e do qual elas vão alimentando sempre e vão se alimentando. Eles têm uma associação mutualística e perfeita. O fungo não existe sem a formiga, e a formiga não existe sem o fungo. Bom, dito isso, a gente pode entrar aqui nessa necessidade de inovação que o setor florestal pedia, né? A gente veio fazendo aí o controle de formiga cortadeira, sempre muito dedicado aos meses do ano que são mais secos. E muitas empresas, às vezes, não conseguem fazer todo o controle de todas as áreas nesses meses. E a gente ficava nos meses mais úmidos, aí de chuva, sem o controle e tendo dano, né? Porque a gente para de trabalhar, mas as formigas não paravam de trabalhar. E a gente foi percebendo, aqui eu trouxe até algumas representações aí que a gente tirou da literatura, né? Algumas citações, em que a gente viu justamente que a atividade de forrageamento das formigas, né? O que é isso? Quando as formigas saem do ninho e vão em busca da folha, né? Vão em busca desse material vegetal para trazer para o ninho delas. Essa atividade de forrageamento é muito mais intensa quando a umidade relativa do ar está mais alta. Então, conforme vai aumentando a umidade relativa do ar, aumenta essa atividade delas, elas ficam mais à procura do material vegetal para levar para dentro do ninho. E a gente viu que justamente nessa intensidade de forrageamento que as formigas têm, a gente não estava fazendo controle. Então, era uma perda, né, de oportunidade. E a isca resistente veio justamente para a gente posicionar nesse período e conseguir fazer o controle junto com essa atividade alta de forrageamento. Aqui são só mesmo algumas citações, acho que o pessoal consegue dar uma lida, mostrando que realmente a gente tem o aumento da umidade relativa do ar junto com a intensificação delas de trabalho no campo. Aqui, apresentando a isca para vocês mesmo, a isca resistente, ela é igual à isca convencional, ela é à base de polpa cítrica, com 0,3% de sulfuramida, e apresenta, né, o processo produtivo dela, permitiu que a gente conseguisse colocar características de repelência à água. Então, mesmo ela imersa na água, ela não se desfaz. A gente tem um vídeo aqui, Arthur, se puder colocar para a gente, por favor. E aí, aqui do lado direito, a gente vê a isca resistente imersa na água. Do lado esquerdo, a isca comum. Esse vídeo, ele está acelerado, mas ele em tempo normal tem aí 1 minuto e meio. A gente percebe que nesse tempo, a isca comum, ela já se desfaz. Ao passo que a isca resistente, não. E quando ela é tirada da água, ela tem a capacidade de voltar à sua característica normal. Então, ela volta a ficar seca, ela tem essa repelência aí à água. E quando a gente fala de teste, né, agora eu vou entrar na parte aqui de testes que a gente fez em campo para entender melhor esse produto, a gente está falando principalmente de 2 testes, né, a gente precisa entender 2 coisas.
Primeiro, se essa isca vai ser atrativa, porque o controle de formiga cortadeira, a gente está lidando com um inseto que tem as suas preferências. Então, as formigas, elas precisam encontrar essa isca voluntariamente e levar para dentro do ninho. Então, a isca precisa estar atrativa. E depois o de eficiência. Então, se as formigas carregaram, elas precisam, né, depois de um tempo, morrer. E a gente separa, então, em teste de atratividade e de eficiência. Falando aqui do teste de atratividade, deixar já o nosso agradecimento para o professor Ronaldo Zanetti, lá da UFLA de Lavras. A gente também tem parceria com ele está sempre envolvido. E o objetivo aqui foi, então, avaliar justamente essa atratividade. Então, ele escolheu, dá para ver aí na foto, um olheiro, que a gente chama, né, onde as formigas estão saindo ali desse orifício e vão procurar a folha, e elas encontraram esses tratamentos de isca. O que o professor ofereceu para elas? Ele colocou a isca convencional seca, a isca convencional molhada, a isca resistente seca e a isca resistente molhada. Mas quando a gente está falando da resistente molhada, a gente quer entender qual é também o volume de água que ela vai suportar. Então, ela está oferecida aqui com 20 milímetros de água, né, de precipitação, o molhamento foi artificial, a gente molhou na mão, e 40 milímetros. Então, será que a isca aguentava, além de 20, 40 milímetros? E, além disso, a gente queria saber no acumulado, né? Então, se a isca recebeu um pouquinho de água num dia e recebeu um pouquinho em outro, ela vai aguentando? Ele fez esse teste durante 5 dias. Ele fez molhando um dia antes, molhando 3 dias antes e 5 dias antes. E o que a gente percebeu aqui é que todos os tratamentos tiveram carregamento, a isca seca, molhada, foi carregada pelas formigas, não teve nenhuma interferência significativa na atratividade. Então, mesmo submetendo ela a todos esses molhamentos, ela foi carregada para dentro do ninho, normalmente, continuou atrativa. Falando aqui dos testes de eficiência, a gente principalmente foi analisar isso no campo, né, fazendo isso com as empresas florestais. Isso é muito importante para ir validando o uso operacional dessa isca, como que ela vai se comportar operacionalmente no campo e mapeando as melhores oportunidades aí, de acordo com cada empresa, né, com a realidade de cada uma das empresas. Então, os testes foram implementados em 4 estados do país, em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Bahia. Cada experimento também ficou a fim de avaliar não só a eficiência, mas também o carregamento e a devolução. E os produtos foi submetido a diferentes umidades, porque em alguns testes a gente fez o molhamento usando sempre 20 milímetros. Então, a gente fez o molhamento artificial, vou mostrar nos próximos vídeos. E em alguns testes choveu depois do experimento, então a isca acabou recebendo mais água até do que o previsto. Lembrando aqui também, muito importante, quando a gente fala de avaliação de carregamento e devolução, que essas são avaliações visuais. E a gente precisa saber a quantidade exata de isca que foi aplicado em cada isca para poder fazer essa avaliação. Aqui a gente vai mostrar, então, um vídeo, pode soltar, Arthur, da isca sendo molhada. Aqui a gente molhou com uma bomba costal, então dá para ver que além da quantidade de água que a isca recebeu, ela também teve uma intensidade, né, uma pressão muito forte. E logo depois a gente vai passar para o próximo vídeo para mostrar que depois do molhamento dessa isca, ela foi carregada normalmente pelas formigas cortadeiras, então elas estavam ali em atividade de forrageamento. Nesse dia choveu, além desse molhamento, e as formigas estão carregando, estão em atividade normal de forrageamento da isca. No próximo vídeo, a gente veio mostrar também, pode passar para o próximo, Arthur, por favor, o molhamento não com bomba costal, mas com um regador. Dentro desse regador tem 800 ml de água, o que é quase 1 litro, né? Bastante água que a gente molhou, e está limitando aí por esse gabarito de madeira a área em que a gente colocou
a isca e fez o molhamento. E a gente vê que, apesar de espalhar a isca, no próximo vídeo, pode passar também, Arthur? A gente já vê as cortadeiras carregando a isca normalmente, então a atividade delas não foi nem um pouco influenciada, muito pelo contrário, elas estão em atividade intensa e a isca está em perfeita condição de carregamento, ela não desmancha, né? Quando a gente faz isso com a convencional, ela não aguenta, ela desmancha inteira. Passando para o próximo. Obrigada, Arthur. A gente trouxe aqui as médias gerais desses testes que foram feitos nesses estados que a gente apresentou. Então, mostrando aqui para vocês, no gráfico, o carregamento está na barra azul, a gente teve aí o carregamento excelente, o carregamento acima de 80% já é considerado ótimo, ele foi de 80% a 85%, desculpa. Na Bahia, teve um alto carregamento, a gente também teve uma alta eficiência, as barrinhas cinzas estão mostrando a eficiência, então foi aí de 75% a 100% de eficiência nas médias gerais, um excelente resultado, e devolução muito baixa, a gente considera a devolução normal até 20%, e como eu disse, para a gente saber se a devolução está normal, né, se ela está até 20%, a gente precisa saber quanto foi aplicado em cada ninho. Então, de uma forma geral, os testes mostraram que a isca vai muito bem em campo, é muito bem aceita pelas formigas também, e por isso que as empresas já têm usado, né, essa isca comercialmente. E aí, entrando agora nessa parte, falando um pouco das vantagens econômicas, a gente vai falar aqui da importância do posicionamento do produto. Então, quando o produto é bem posicionado, aquele propósito do qual ele veio, né, ele foi desenvolvido, ele se desempenha muito bem e a gente consegue ir mitigando alguns problemas, alguns custos que a gente teria caso não tivesse esse produto, por exemplo. Então, queria chamar todo mundo aqui para imaginar comigo esse cenário que é muito comum. Então, o cenário de pré-plantio, a gente estipulou uma área de 1.000 hectares com consumo de isca de 3 quilos por hectare. E essa média, a gente fala que é normal, o consumo de 3 a 5 quilos por hectare, por isso que a gente escolheu esse número. E aí a gente incluiu aqui, então, a gente vai considerar o custo da mão de obra, da aplicação, com o custo do insumo e por estado. A gente vai fazer uma projeção aqui dentro desses estados que a gente fez os testes. Vou mostrar os gráficos para vocês mais para frente. Então, imaginando esse cenário, né, numa situação 1 aqui, em que tem uma previsão de chuva, mas a gente só tem a isca convencional. Então, a gente vai usar a isca convencional e vai arriscar essa aplicação em um cenário de previsibilidade de chuva, né, em que pode chover. E vamos supor que a gente entrou com a operação, fez a aplicação e realmente choveu. Aqui vai acontecer muito provavelmente que a gente fala de amoamento de ninho, que é quando o ninho carrega parte da isca, mas não carrega ela na sua totalidade, porque como choveu, a gente perdeu aquele produto no campo. Então, as formigas não carregam mais, não carregam tudo que a gente deixou disponível. E aí acontece esse amoamento químico que a gente fala. E isso pode causar aí esses custos imensuráveis que a gente colocou, que são os ninhos amoados, que vão causar aí uma queda de produtividade e uma provável infestação futura. Então, provavelmente, quando a gente vier aqui com o plantio de muda, a gente vai perder algumas mudas para a formiga. A gente não conseguiu controlar o ninho, ou ele está amuado, mas ainda a gente não fez o controle total. Fora os custos mensuráveis, né, que é a reaplicação de isca, então eu vou ter que voltar para fazer atividade de novo. Tem esse retrabalho e a gente pode ter um custo adicional aí de replantio. Na situação 2, é o cenário em que a gente já tem a isca resistente e consegue escolher posicionar esse produto para a época de chuva. Ou a gente vai ter essa previsão de chuva, não vamos arriscar a aplicação, a tomada de decisão é para usar a de nagro resistente. Então, a gente faz a aplicação de isca e fica tranquilo, sabe que não vai voltar para fazer a aplicação de novo, a gente sabe que a isca está disponível, os ninhos vão continuar carregando
e a gente conseguiu fazer esse controle. Então, tem a redução da infestação, tem um livre planejamento para as próximas operações, então a gente pode seguir com o plantio, ninhos controlados em uma aplicação e o controle vai ser eficiente. Mostrando isso aqui no gráfico, a gente colocou a situação 1, em que considera, aqui são as barras vermelhas, na situação 1, ela está considerando 2 aplicações de isca convencional, pensando que a gente perdeu a primeira e vai ter que voltar para fazer de novo, e um replantio, porque a gente perde algumas mudas para a formiga. E na situação 2, só uma aplicação de isca resistente. A gente colocou nos estados Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e a gente vê aí esse potencial de economia, né? Na Bahia, 70%, se a gente posicionar o produto certo, em Minas, 57%, Mato Grosso do Sul, 61% e São Paulo, 56%. Claro que esses números estão muito altos, porque a gente considerou aqui um replantio. Então, a gente fez um próximo cenário falando em uma área aqui de manutenção, considerando também 1.000 hectares, 3 quilos de isca por hectare, para ficar a nível de comparação, e considerando só, então, a situação 3, 2 vezes a aplicação da convencional, e na situação 4, uma aplicação da resistente. Mesmo assim, a gente vê que tem uma diferença alta, né, que a gente tem um potencial aí de economia na Bahia, 30%, Minas, 42%, Mato Grosso do Sul, 41% e São Paulo, 34%. É claro que aqui a gente considerou as médias das tarifas. Então, a ideia é mostrar para todas as empresas que vão ter essa tomada de decisão o que precisa ser colocado na ponta do lápis, porque as médias das tarifas que a gente usou foi por estado, e claro que cada tarifa vai depender de cada empresa prestadora de serviço, vai depender de nível de infestação da área, vai depender do tipo da área também, né? Se é um pré-plantio, se é uma pré-colheita. Então, isso daqui é mais para colocar luz ao que a gente precisa levantar na hora de tomar a decisão do produto, né? De qual produto vai usar. Então, de modo geral, a isca resistente nesses estados que a gente comparou, ela se mostra economicamente mais viável quando posicionada corretamente, quando comparada com a isca convencional. É claro que esse produto, ele é de uso estratégico, então ele não vem para tirar a isca convencional do mercado, ele vem sim para compor o portfólio que a gente tem hoje de controle de formiga cortadeira. Então, ele abre o leque para que as empresas possam escolher melhor, se planejar melhor, e a gente colocou aqui alguns custos-benefícios que ele pode trazer, que é, então, a diminuição dos custos com atividades de replantio, e teve uma empresa que eu acompanhei que conseguiu diminuir 50% do que ela tinha de replantio usando esse produto. A economia do retrabalho, tanto de insumo como de mão de obra, né? Imagina, a gente colocou a empresa para fazer o controle, perdeu, realoca toda a empresa de novo naquela área que já foi feita. Então, a gente tem essa economia também. A maior área controlada no período chuvoso, que dá mais segurança para seguir para as próximas operações. A gente sabe que o planejamento da silvicultura, às vezes, precisa de mais agilidade, isso dá essa segurança também. A otimização do trabalho das equipes e das máquinas. Tem empresa que tinha um controle de formiga cortadeira nos meses chuvosos, né, que vai de outubro a janeiro, em 30% só de eficiência, com o produto conseguiu aumentar para 70% de eficiência, e as máquinas que ficavam ociosas, agora não estão mais ociosas, né, eles conseguem colocar em campo. Os dados que eu apresentei aqui foi em um cenário de aplicação manual, mas muitas empresas têm usado na aplicação mecanizada esse produto, e o aumento da eficiência realmente aí no período chuvoso, o que a gente conseguia fazer, de repente, só em 6 meses, né, de controle, agora a gente consegue fazer em 12 meses, a gente consegue fazer o ano todo. Aqui a gente colocou algumas fotos de adaptações que a gente tem visto em campo, então tem um colaborador usando capa de chuva, nesse dia estava uma garoa, e o pessoal estava em campo conseguindo fazer atividade, as formigas estavam ativas. É muito importante falar aqui do carregamento, do transporte, né, desse produto e do armazenamento.
principalmente agora é importante que ele esteja protegido, então essas duas fotos estão mostrando aí a proteção com lona. Na última foto a gente vê que a área está bem úmida, está bem molhada, as iscas estão colocadas em cima de pallets, né, as caixas, e cobertas aí com essa lona, precisa ter esse cuidado também. E as indicações de uso de maneira geral, os testes que eu apresentei aqui hoje para vocês, foi falando de ata, né, de saúva, mas a gente, é a mesma isca, é o mesmo produto, também é recomendado para Acromyrmex, e a gente tem cliente no sul que está usando para esse gênero e está tendo ótimas eficiências também. Então, aqui é igual, né, da isca convencional. E as indicações de uso em relação à umidade, a gente colocou que a previsão, ela é indicada para previsão de chuva até 20 milímetros. Essa é a margem de segurança que a gente recomenda o produto. Acima de 40, foi aquele teste que eu apresentei para vocês, a gente viu que o produto fica atrativo, que ele é carregado também, mas a gente precisa lembrar aqui que mexendo com inseto, né, com formiga cortadeira principalmente, a gente está dependendo do comportamento do inseto. E a gente sabe que em uma chuva de 40 milímetros, é uma chuva forte, acima disso também, é uma chuva muito intensa, e a atividade forrageira das formigas vai estar prejudicada. Elas ficam mais dentro do ninho ali, elas ficam protegidas. Então, por isso que essa margem de segurança, a gente tem a recomendação até 20 milímetros de chuva. A necessidade do controle após chuvas com solo úmido. Então, antes o pessoal não conseguia, né, depois que caiu uma chuva, não conseguia entrar na área para fazer o controle, tinha que esperar uns dias de sol para conseguir aplicar a isca convencional. Agora não precisa, a gente consegue entrar, então otimiza muito esse trabalho. Situações de imprevisibilidade de precipitação, em algumas regiões do nosso país, lá na Bahia é assim, de repente está um sol e cai uma chuva, né, no final do dia, a gente perdia muita aplicação. Agora não, a gente sabe que se cair uma chuva de verão, esse produto vai aguentar, a gente pode ficar tranquilo. Em situações de orvalho intenso também, tem muitas regiões que antes o pessoal ia para campo e não conseguia entrar para fazer a aplicação, até 10 horas da manhã, tinha que esperar para ver se dava uma secada, né, no orvalho. Agora não, as equipes que chegam em campo, 6, 7 horas da manhã já conseguem entrar para fazer o trabalho deles. Aqui falando um pouco de amuamento de ninho, é importante trazer esse tema que causa bastante pergunta no campo também. A gente sabe que são 3 tipos de amuamento de ninho, né? Um é a subdosagem, que é o mais sério deles, que é quando as formigas carregam menos produto do que elas precisam, acontece lá no caso que eu apresentei para vocês, caso chova e a gente tenha aplicado a isca convencional, ou um caso de subdose em que o colaborador não conseguiu fazer a medição do ninho e colocou menos produto do que precisava. A gente está amuando esse ninho porque ele vai sentir o impacto, né? Algumas formigas vão morrer, mas o ninho vai se recuperar e ele vai voltar a cortar. Então, quando isso acontece, a gente fala que tem que esperar de 150 a 180 dias para entrar com uma aplicação de novo. Então, a gente só consegue corrigir a aplicação de formiga cortadeira, se a gente errou, depois de 5, 6 meses. Por isso que requer muito cuidado no campo. Chuva intensa também pode ser uma causa de amuamento, por isso que a nossa recomendação vai até 20 milímetros. Então, depois de chuva intensa, que choveu, né, todos os dias de uma semana, a gente sabe que não tem como fazer o controle mesmo. A isca não é de plástico e as formigas não vão estar trabalhando. Então, tem que esperar aí, depois de uma situação dessa, de 3 a 4 dias. E aí, ação mecânica pesada na área. Isso daqui é uma ação mecânica que remexe muito o solo, uma colheita, um preparo de solo. E a gente fala para esperar até 45 dias para entrar com controle. Em situação de herbicida, a gente fala que depois, aplicou herbicida, depois de 15 dias, né, o herbicida também já está fazendo efeito, aí sim entra com o controle de formiga, que a gente consegue até ver os ninhos melhores no campo, para poder fazer a dosagem. O sucesso no controle é escolher uma isca de qualidade, armazenar e transportar de maneira correta, fazer a aplicação correta da dosagem, respeitar o momento da aplicação, a programação.
ficar sempre de olho, então, na previsão do tempo, tanto para a isca convencional quanto para a resistente, entender esses limites de cada produto e ter uma equipe sempre treinada e focada na atividade do controle. Isso daqui a gente pega bastante no pé, a gente vai para campo muito para treinar a equipe e garantir que o pessoal esteja entendendo a importância do trabalho deles. E aí, aproveitando, falando disso, a nossa linha de atendimento ao cliente chama Linha Verde, de Nagro. Tem eu na linha de frente, né? A Fernanda e o nosso gestor, o Beto. Fica aqui o meu agradecimento para eles também, que sem a mão de todo mundo a gente não estaria aqui apresentando tudo isso hoje para vocês. E a gente fornece, então, visita técnica, tem consultoria, desenvolvimento de pesquisa, de teste, atendimento à urgência, se acontecer alguma coisa de urgência, a gente consegue atender em até 48 horas. E o treinamento técnico, que é muito importante, né? Sempre foi presencial, mas com a pandemia a gente desenvolveu também um treinamento online de alta qualidade, que os nossos clientes já têm acesso. Então, a gente conseguiu dar essa assistência muito boa também no nível online, no nível digital. As nossas mídias, né, apresentar aqui para vocês, falar que a Dinag está em todos os canais, ela tem o site, tem muita informação no site, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, e o meu preferido, particularmente, é o YouTube. A gente tem muito vídeo lá explicando tudo sobre formiga, explicando sobre a aplicação, a gente aparece bastante. Então, fica meu convite para quem quiser aprender mais, acessar as nossas redes e ir acompanhando. Quero agradecer, era isso que eu tinha para passar para vocês. Fica aqui meu e-mail, meu WhatsApp. Eu estou super disponível para bater um papo, tirar dúvida. E muito obrigada, Paulo, pelo espaço. Parabéns pelo evento. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigado. Sua palestra é muito interessante. É bom a gente ficar sabendo que não, aí as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Eu vou pedir só para você preparar a sua apresentação para a gente ficar só nós dois na tela, fica melhor aqui. E é o seguinte, as coisas não fazem assim, puf, do nada, né? Ou seja, no caso da isca, teve pesquisa de muitos anos, pesquisa a campo, envolveu uma universidade, um professor da universidade, ou seja, teve muito tempo. Quantos anos foram, na verdade, entre se pensar e ter o produto pronto, Júlia? Foram mais de 20 anos desenvolvendo, né? Era uma necessidade há muito tempo. Então, realmente é uma pesquisa de anos. O pessoal teve essa ideia, né, que já tinha a ideia dessa necessidade e estava em pesquisa, em aprimoramento. Às vezes a gente chega em um protótipo, mas ainda não está pronto. Então, realmente, a gente conseguiu lançar a isca em 2017, 2018. Ela já veio para campo nesses testes. Maravilha. Vamos lá, então. Moacir Medrado está comentando, mais floresta aqui, pessoal da minha equipe aqui, muito interessante esses testes, realmente muito interessante. O Daniel Pinto pergunta, após o molhamento da isca, após quanto tempo foi identificado o carregamento das iscas? A gente fala que o carregamento, né, de toda a isca, tanto a resistente quanto a convencional, ela leva até 48 horas para ser carregada pelas formigas. Isso é um comportamento da formiga, comportamental mesmo. Se ela não carregar depois de 48 horas, ela não vai carregar mais. E isso não tem sempre a ver com o produto. Mas em todos os testes que a gente fez, depois de 48 horas, elas já tinham carregado tudo. Na maioria dos testes, em 24 horas, a gente faz uma avaliação e já tinha tido 100% de carregamento. Leonardo Santiago está aqui. Ótima apresentação e um produto muito interessante, ainda mais quando se trata em regiões mais úmidas do país, pois esse é um dos problemas quando se trata de isca para cortadeiras. Foi um problema a vida inteira, né, Júlia? Vai continuar sendo, né? Tem aquela frase que fala, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Meu amigo Manuel de Freitas, foi nosso palestrante esse ano no Congresso, sempre fala assim, Mato Grosso do Sul é um formigueiro a céu aberto. Aqui, realmente, o problema é gravíssimo, né? Imagina o resto do país também. Vamos lá, Maurício Romano, excelente apresentação, Júlia. O chefe elogiando aqui, Maurício Romano, nosso amigo. Obrigado, Maurício. O Maurício é o fundador, o diretor da Dinagro, para quem não conhece. O diretor comercial Maurício e o Luiz Eugênio, nosso diretor-geral também, né?
Isso, já tiveram presentes, eu já coloquei no grupo aqui. Nós fizemos um workshop recentemente, né, sobre a isca formicida, ou seja, as palestras de todos eles estão no YouTube do Mais Floresta, só você acessar lá. Então, todas as palestras, se você quiser mais conhecimento, tá beleza? O Luiz Vilatti, excelente palestra. Júlia, Tiago Henrique, boa exploração de conteúdo. Elizabeth Weber, excelente. Jefferson Martins, parabéns, Júlia, ótima palestra. O Marcelo de Almeida Reis, Júlia, bom dia. O que você me diz sobre os danos e impactos causados pelas máquinas na hora da aplicação da isca formicida sistematicamente nos formigueiros maiores que 3 metros quadrados? A gente acompanhou, né, o desenvolvimento também da aplicação mecanizada, e antes se tinha muito essa crença de que se a gente passasse com o trator em cima dos ninhos, eles iam ficar amuados e não ia ter o carregamento. Mas a gente viu que isso não é verdade. Em todos os testes que a gente acompanhou antes, né, falando de isca convencional mesmo, a gente teve 100% de eficiência com o controle mecanizado. E ainda se tem até muitos tabus em relação ao mecanizado, o pessoal às vezes acredita que o manual seja melhor, mas de todos os que a gente já acompanhou, a eficiência é muito boa, o trator não causa um amoamento a nível de interferir no carregamento, nem na eficiência do produto. Maravilha. Obrigada pela pergunta. Né? A Danila Estevam, excelente palestra, Júlia, parabéns. Parabéns, Dinago, pela inovação. Ótimo, Revela. Pergunta de leigo. Qual o período do ano de trabalho mais intenso das formigas e florestas de ocorrência? Então, como a gente falou lá no começo, obrigada pela pergunta de todo mundo, a formiga cortadeira, elas não têm tempo, né? Então, elas vão atacar durante todos os meses do ano. Mas a gente percebeu que nos meses de verão, nosso verão aqui de final do ano até o começo do ano, que tem essa alta umidade, tem os níveis de grande forrageamento, né? Os níveis de pico de forrageamento acontecem quando está muito úmido. E a gente sabe que formiga cortadeira, ela não é boba, né? Ela trabalha sempre em uma temperatura mais amena. Então, se está no verão também, elas vão trabalhar mais à noite, que está na temperatura mais tranquila. Se está no inverno, elas vão trabalhar mais de dia. Então, vai depender muito de região para região e é sempre controlado aí pela temperatura e umidade. Olá, o Reginaldo Amaral Campina. Júlia, parabéns, muito obrigado pela aula, fantástica. José Mauro de Almeida, parabéns, Júlia, muito bem apresentado. Roberto Antônio Cicolin, depois da isca molhada, e se secar, a formiga ainda carrega? Ela carrega, continua atrativa, então é o que eu disse, né? A isca tem essa capacidade de voltar à estrutura normal dela. Quando ela seca, ela perde a água, ela continua atrativa normalmente. Foi isso que a gente viu lá no teste com o professor Zanetti, que todas as iscas, ou molhada ou seca, elas são igualmente atrativas. Maravilha. Luiz Vilatti, parabéns aos palestrantes, excelente evento, obrigado, Paulo, obrigado a você pela presença. Reginaldo Amaral Campina, graduando em Engenharia Florestal, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Show de informações, espetacular abordagem. Lauro José Prado. Júlia, excelente apresentação, parabéns. Marcelo de Almeida Reis, muito obrigado. A Júlia vai dormir com o travesseiro leve essa noite, hein? Parabéns, obrigado. E, Júlia, já que nós estamos adiantados da hora, aqui no Mato Grosso do Sul, falta um pouco para as 11 horas, mas aí no estado de São Paulo e no resto do Brasil, já está na hora do almoço, né? Então, vou pedir para você as suas considerações finais para o encerramento de hoje, o nosso 4º dia. Paulo, obrigada. Em nome da Dinago, quero agradecer a sua parceria, agradecer o workshop que a gente fez junto, agradecer esse espaço hoje. Quero agradecer a nossa equipe também, Fernanda, Maurício, os nossos diretores, o Roberto também, Cicolin. Então, é isso, né? Sem o trabalho de todo mundo, se não tivesse esforço de todo mundo, do Luiz Eugênio, aí 20 anos em busca desse produto, a gente não estava aqui hoje apresentando essa inovação. E agradecer a todo mundo que gostou, todo mundo que aprendeu um pouquinho aqui hoje, e me colocar total disponibilidade para conversar mais, para responder e-mail, WhatsApp, eu fico disponível. E obrigada, Paulo, parabéns pelo evento. Obrigado. E aqui o nosso chefe, nosso diretor, que é o Maurício Romano, está aqui. Ó.
Parabéns, Paulo, pelo grande evento. Obrigado, Maurício, pela parceria da Dinago, sempre com a gente nos grandes eventos. A Vitória Stephanie Freitas Silva, amei a apresentação de hoje, amando conhecer essa galera fera aí. O André Angel Leonardo Lindão, excelente evento, Paulo, nota 10. Obrigado a vocês que estão presentes com a gente. Então é isso, gente. Obrigado, Júlia, nosso diretor, o Arthur, hoje, que estava estreando com a gente aqui hoje. Obrigado também, obrigado a todos, tá? Lembrando, então, Júlia, obrigado. Pode deixar eu sozinho na tela aqui, Arthur. A Júlia já está dispensada, muito obrigado. E eu vou colocar aqui para lembrar de vocês das palestras de amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Amanhã é o último dia, nós vamos encerrar esse congresso com chave de ouro. Ouro, literalmente, porque são palestras excelentes. Nós vamos começar às 8 horas da manhã com o Ricardo Cassamáximo, que é gerente de marketing da Bayer Crop Science. Ele vai falar sobre Environmental Science, uma busca constante por soluções inovadoras. Você vai gostar muito dessa palestra. Depois, o João Paulo Gatti, coordenador técnico florestal da Mirex S, na AgroSéries, vai falar sobre avanços nas operações para o manejo das formigas cortadeiras e resultados, complementando um pouco desse assunto de formigas cortadeiras, que é excelente, atual, está sempre todo mundo precisando saber mais. Depois, o José Luiz Conte e o Rogério França, da Arabogem, vão falar sobre novos materiais genéticos para pinos e eucalipto. Você tem que prestar atenção, porque tem novidade chegando aí. Depois, o Vinícius Casselli, diretor da Evimat, dealer Cerebog, vai falar sobre soluções para o carregamento de madeira a campo. Excelente palestra. E para encerrar, que eu falo de palestra magna, aquela palestra que encerra o congresso, Rafael Paes, consultor de vendas da Ponce Brasil, soluções para a colheita em áreas declivosas, que é um grande problema que tem aqui. Áreas declivosas. Eu estou vendo aqui, não. O Arthur, você pôs a minha tela, está aparecendo um monte de tela repetida aqui. Você viu, Arthur? Olha que legal, ficou um belo efeito, hein, Arthur? Coloca na tela de novo. Aê, gostei daquele efeito ali, Arthur. Nosso diretor está caprichando hoje. Daniel Pinto, realmente está sendo sensacional. Não existe outra palavra para falar do evento. Obrigado, Daniel. E eu vou escrever aqui, obrigado a todos pelo dia de hoje, por estarem presentes com a gente. Até escrevi errado aqui, tanta correria. Obrigado a todos. Obrigado mesmo, gente. Obrigado a todos por estarem presentes com a gente. Os nossos patrocinadores, a Ponce, a Minex, a Corteva, a CEF, a Bayer, o Grupo Correia Neto, o Grupo Inovatec, a Cerebog, Compitex, a Tamex, Evimat, Arbogem e a Dinac. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado de hoje também. O Rodrigo Pagliano aqui. Excelente evento hoje. Obrigado a todos. Giovanildo Ortega, parabéns a toda a equipe envolvida nesse maravilhoso evento. Ótimas palestras. Muito legal. Gostei demais, gente. Yolanda Póveda batendo as palminhas aqui. Gente, muito obrigado. Eu espero vocês amanhã, lembra? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, estaremos de volta com o último dia, encerrando o nosso congresso. Mas no ano que vem vai ter mais. Não se esqueça. Aguardo você. Até lá. Tchau.